Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Hoje o nosso episódio é bem especial, continuando essa série de falar com empreendedoras do mundo do yoga, pessoas que tornam esse mundo ainda mais especial, mais inclusivo, com mais pessoas praticando. Hoje a convidada é a Carla Mello, ela é formada em publicidade e propaganda, ela tem pós em gestão de negócios e sustentabilidade, e ela fundou o My Yoga em 2012, que hoje é uma das principais redes de estúdios de yoga do Brasil. Bem-vinda, Cá! Obrigada, Mai, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, uma honra. Lembrando, né, as aulas que eu dei no My Yoga, é tão gostoso o espaço. Ai, uma delícia. Mas agora cresceu, né, eu conheci o 1 e agora tem quantos? Conheceu lá na Franca, né? A nossa primeira unidade em São Paulo, nos Jardins, na Alameda Casa Branca. Aquela unidade ficou no coração de todo mundo, né? Foi muito gostoso. Ah, e aquela lá não tem mais? Não, não temos mais. Não temos mais. Hum. Tem muita coisa para contar para vocês hoje, mas aquela unidade a gente fechou na pandemia. E a gente reabriu, né? Bem pertinho, numa outra casa, num outro lugar, num outro imóvel. Nossa, a pandemia foi complicado, né. Eu fechei 2 estúdios na pandemia e realmente, eu acho que foram transformações, né, bem essa energia do ioga que destrói para recriar. Exatamente, foi bem desafiador. Eu falo que a gente sobreviveu, nós somos sobreviventes, né? E a gente teve um desafio adicional, que nessa unidade, no caso, a gente não fechou por causa da pandemia. A gente teve que fechar porque a casa foi comprada por uma incorporadora, né? Então a gente alugava a casa e a gente teve que encontrar um outro imóvel na pandemia, reformar um outro imóvel na pandemia e se mudar. Isso com toda a incerteza, né? Se a gente, inclusive, ia continuar a nossa operação, a gente não sabia o dia de amanhã. E a gente teve que arriscar. É como eu sempre digo, né? Quem não arrisca ser um empreendedor não consegue colher os frutos. Então a gente arriscou e graças a Deus a gente tomou essa atitude. Hoje a gente está felizes de ter escolhido esse caminho. Bom, não existe, né, empreender sem risco, porque o empreendedor ele não tem certeza de nada. Eu falo, o business plan tá ali, mas, Na, no meio do caminho, assim, são as surpresas que chegam. Tudo completamente incerto. É uma loucura, é uma loucura. Mas eu acho que esse é o grande desafio, mas é onde tem as maiores oportunidades, é quando a gente arrisca e sai da zona de conforto, né, como empreendedor. Eu acho que aí Com certeza. acontece. É. Não, eu tenho até uma história para contar recente, final de semana passada, minha filha quis fazer um lemonade stand. E a minha mãe estava aqui, né, porque eu ia viajar, ela ia ficar com as crianças, e ela fez, ela estava e eu fiz um business plan para ela, quanto ia custar os limões, a gente não usou açúcar, então a gente fez, era limão orgânico, lá-lá-lá. E ela estava muito animada, ela fez o cartaz do lemonade stand e tal. E a minha mãe falou: "Filha, pra que isso? Vai que ela não vende nada e ela vai se frustrar". Eu falei: "Bom, mas empreender é isso, né, e ela tem que aprender a lidar com as frustrações". No final das contas, ela vendeu toda a limonada em meia hora, ela ganhou $50 e ela saiu feliz da vida. É isso, é isso. E também se ela não tivesse vendido nada, ela: "Ah, espera aí, minha estratégia estava errada, como é que eu vou fazer?" Isso, É isso. é isso. O que que deu errado? Foi o É, ponto? Foi a localização? Foi o preço? exato, exatamente. Né, E é e é isso. estimular desde cedo esse pensamento criativo, né, da criança. Com certeza. Legal. Ok, conta um pouquinho, assim, como que foi a tua trajetória para chegar no yoga? Tu já era praticante ou tipo: "Não, quero abrir um estúdio, porque como um business mesmo", ou eu sou uma apaixonada pelo yoga e quis fazer um estúdio de yoga? Não, como é que foi minha história? Minha história, eu sou publicitária de formação, né, como você disse, trabalhava em agência, minha carreira foi em agência de publicidade, que é aquela loucura, né, então eu sempre fui muito, ainda sou até hoje, mas com muito mais equilíbrio, workaholic, não me orgulho disso, mas em um momento da minha vida que eu acho que eu vivia nesse mood, né, eu me orgulhava, então ser workaholic era legal, né, para contar para as pessoas que você não dormia, que você virava à noite. Eu acho que tinha um orgulho naquela época, né, tô falando isso sei lá, eu
saí, pedi demissão da minha última agência que eu trabalhei, que foi a África, que eu fiquei por 6 anos em 2009. E eu digo, assim, eu era outra pessoa. Eu só pensava em trabalhar, eu não cuidava da minha saúde, virava noites. Então, meu primeiro contato com o yoga, ele foi por recomendação médica, porque eu estava com gastrite nervosa, com algumas crises de ansiedade, enfim. E lá vai eu para minha primeira aula de yoga. E eu digo para todo mundo que definitivamente não foi amor à primeira vista. Uhum. Eu achei uma tortura. Falei: "O que que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus?". E a professora falava para mim: "Vamos lá, acessem os pensamentos". Na hora que ela falava: "Acessem os pensamentos", vinham todos os pensamentos na minha cabeça. Eu falava: "Meu Deus do céu". Mas quando terminou a primeira aula, por mais que tivesse sido uma tortura e muito desafiadora, até porque eu fiz uma prática de Hatha Yoga com bastante permanência, e para uma pessoa extremamente agitada, o contraponto é a permanência. E é essa Exato. permanência que gera o desconforto para uma pessoa com um perfil Uhum. como eu, né? Se eu fizesse uma aula de Vinyasa, seria muito mais confortável para mim. Então, o desconforto era o que eu precisava, né? Que era o foco. E por isso que me gerou enfim, tanto desconforto. Mas na hora que eu terminei a prática, eu falei, nossa, tem uma coisa boa aqui dentro, né? Ficou aquele, eu brinco que é o yoga high, né? Que é aquela sensaçãozinha boa que fica depois. E eu falei, peraí, essa tortura foi gostosa, mas mesmo assim eu criei resistência de voltar para um tapetinho. E aí eu deixei de lado e segui a minha rotina de loucuras, né? Na época optei, enfim, vou buscar outras formas, né? Então fui para o esporte, fui para maratona, fui buscar outras formas aí para tentar encontrar esse meu equilíbrio, que não era o que eu precisava, e eu percebi depois. Mas o encontro real com o yoga foi por meio da minha mãe, na verdade. Minha mãe é cardiopata, ela tem 11 stents hoje, ela já passou por 2 cirurgias cardíacas também, pontes, e ela começou a praticar yoga com os professores dela, que depois se tornaram nossos sócios, a Nanda e o Deva, que são um casal de professores. Uhum. E ela começou a praticar com eles e o quadro clínico dela mudou. Quando ela refez os exames pós-yoga e o médico dela analisou os exames dela, ele não acreditava, ele falava: aconteceu um milagre aqui. Ele chegou a levar esses resultados médicos, né, do antes e depois, para Harvard para estudar. Pra falar, olha o que aconteceu com ela, porque ele era totalmente descrente que o yoga poderia, de fato, trazer benefícios no caso tão sério e grave como o caso da minha mãe, uma transformação como aconteceu no coração dela. Foi Uau. uma transformação física, né? Da estrutura do coração. Uma loucura. E ela melhorou assim absurdamente. Aí foi quando eu também comecei a praticar com eles. E ela, muito grata assim, a todo esse processo, a toda essa transformação que ocorreu na vida dela, saúde e tudo mais, e também muito grata aos professores, ela pensou em ser investidora de um espaço de yoga para poder levar essa transformação para mais e mais pessoas. Porque a gente procurava estúdios de yoga no Brasil e a gente não achava do jeito que a gente queria, que a gente encontra lá fora, a gente encontrava muito, Sim. muito nos Estados Unidos, né? Porque hoje a gente fala que a meca do yoga não é mais a Índia, né? É os Estados Unidos, não tem Sim. jeito. Então você vê nos Estados Unidos, a gente via, sei lá, você ia para a Indonésia, você ia para lugares, estúdios tão incríveis, tão completos, e no Brasil a gente não sentia isso. E aí foi quando ela criou um business plan junto com a Nani Kundeva para ela ser investidora, e ela me chamou como filha para opinar, já que eu entendo muito de comunicação, de business plan, já que esse é meu mercado. E eu opinei, eu construí junto com eles o que a gente chamou de Mayoga. Então, até o nome foi eu que criei. Ajudei eles a estruturar a ideia, né, que eles estavam ali construindo. E, é claro, eu fui me apaixonando, né? Até que eu não entrei no projeto, não tinha nenhuma intenção de ser sócio, eu estava só ajudando eles. De fato, criamos o Yoga em 2012. Antes disso, o projeto foi acontecendo, antes do Yoga de fato ser inaugurado, quando estava em reforma tal.
a gente fazia encontros, satsangas, encontros na casa da minha mãe, e eu sempre como filha e praticante de yoga já, né? Uma pessoa que já estava começando a praticar yoga, já estava entendendo dos benefícios, mas que nunca pensou em empreender no yoga. Eu saí da África em 2009 e abri uma empresa de comunicação voltada para a responsabilidade social. Então, nessa época, eu tinha a minha empresa de comunicação, então eu não pensava em abrir um estúdio de yoga, sabe? Uhum. E aí, bom, abrimos uma yoga em 2012. A minha mãe, ela tem uma outra empresa, né, de SD, e ela não tinha a intenção de tocar o business. Nandi e Deva, eles são professores de yoga, eles não são Bem empresários, raiz, quem não, quem, assim, são professores raiz, né? são professores raízes, eles incríveis, inclusive, assim, toda a base do que eu sei, a base, o coração do Mayoga veio deles, a gente é muito grato a tudo que eles trouxeram, contribuíram, enfim, o Mayoga, o coração do Mayoga tem um pedaço deles, né? Eles construíram a nossa história lá no começo. E foram eles que plantaram a sementinha no nosso coração do yoga, né? Mas eles Uhum. são empresários. Então, o que começou a acontecer? Começou que eu comecei não só a praticar, porque eu já praticava, né? Numa yoga ali, enfim, porque né, minha mãe era sócia e eu ajudei a construir, né? A idealizar aquele projeto. Então, eu já estava ali praticante de yoga, mas eu comecei também a ajudar eles a fazer a gestão. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E quando eu vi, o meu coração já não estava mais na minha empresa. Eu estava com muito mais tesão de estar ali numa yoga, trabalhando para uma yoga, fazendo, pensando para uma yoga, do que pensando para minha outra empresa. E aí eu tive filho, engravidei, eu precisava desacelerar, porque a minha outra empresa, os meus clientes eram todos fora de São Paulo e do Brasil. A gente tinha clientes, sei lá, em Omã, e aí eu falei, como é que eu vou fazer, né, para viajar com um filhinho pequeno? E aí, depois que eu tive bebê, eu pensei, falei, por que não assumir uma yoga, né? E aí foi quando eu fiz isso em 2014, mais ou menos. E aí eu entrei, de fato, né? Assumi, né, a participação da minha mãe. E aí, mais ou menos em 2015, foi quando eu comprei a participação da Nani e do Deva. Porque eles também estavam com outro projeto de vida. Acho que uma yoga ficou maior do que o sonho deles. Eles queriam morar no campo, né? Eles queriam uma vida mais pacata. Eles foram morar em Minas. E aí foi quando eu comprei a participação deles em 2015. E aí eu fiquei sozinha como sócia por uns aninhos, 2 aninhos. E aí depois a Ana Camila, que é minha sócia atual, ela veio contribuir. E ela é realmente meu ponto de equilíbrio, né? Porque eu falo que ela é a terra, eu sou o ar, então eu sou criatividade, eu vou, eu penso, ela vai lá e puxa para a terra, né? Porque ela é É, business, combinação perfeita. ela é administrativo, financeiro, então ela veio muito para contribuir e a gente está juntas nessa jornada desde então. Então essa foi a minha Que história. lindo, É isso. que lindo. E quais são os maiores desafios desse setor? Porque assim, tu tá falando dos outros lados, né, da tua empresa, de como era na África, tu tinha os desafios ali daquele setor. E no yoga, o que que tu sente que é um desafio? Bom, eu acho que o primeiro grande desafio são os professores, né? Porque hoje a gente não tem uma certificação, a gente não tem uma instituição certificadora no Brasil, né? E então é assim, qualquer pessoa pode fazer uma formação de yoga, entende? Tem várias, Uhum, a pessoa faz uma formação super curtinha, de poucas horas pela internet e se torna um professor de yoga. sim, Só que o professor de yoga, ele antes de ser professor de yoga, ele tem que ser um praticante, né? exato. Ele tem que ser um sadhaka, né? Ele tem que ser um praticante de yoga. Então, o caminho é o inverso, né? Então, ele precisa ser um praticante de yoga, ele precisa vivenciar aquilo, para aí sim se tornar um professor, né? E então, não ter essa certificadora, não ter essa instituição, não ter uma certificação formal no Brasil é uma grande dificuldade. Não é um problema só no Brasil, né? É um problema geral. A questão do comprometimento também dos professores, assim, pela informalidade ainda dessa profissão. Então, isso é complicado, mas a gente tenta formalizar ao máximo. Então, numa yoga, a gente não tem informalidade, né? Então, nossos professores, eles são formais, né? Contratados formalmente por nós, mas ainda assim existe
no mindset, uma informalidade nessa profissão, entende? Até Uhum. o comprometimento dos professores com as aulas. Então, pedem muita substituição, colocam outras prioridades na frente. Sim. E falando de business, é a questão da retenção de alunos. O que acontece? Eu vejo que são 2 pontos principais com relação à retenção de alunos. O primeiro é que ele ainda é visto como primeiro, de forma errada, como uma atividade física, né? Que aí vale a pena a gente reforçar aqui que o yoga é uma filosofia que abrange vários aspectos, dentre eles a prática física. Mas no yoga o corpo é usado como uma ferramenta de trabalho interior, né? Como caminho para alcançar algo maior, né? Que é a expansão da consciência. Não é o corpo por si só, né? O fortalecimento do corpo, o emagrecimento, eles podem sim ser uma consequência para uma prática consistente. É o bônus, né, é o bônus. Sim, mas não são o objetivo final, né? O yoga vai muito além do corpo. Isso. Mas muita gente vem ainda buscando o yoga como atividade física, aí, mas ainda não tem coragem de largar, por exemplo, uma academia. Então vem como uma segunda atividade física. Qualquer motivo aperta que financeiramente acontece qualquer coisa, o que eles abrem mão é o yoga, né? Porque eles não abrem mão da academia, não abrem mão de uma outra atividade. Então tem essa questão ainda do yoga ser diminuído a uma atividade física, né? Porque os benefícios Uhum. são muito maiores do que isso. De não existir ainda uma real valorização, né? Do quão importante a prática de yoga é para o bem-estar, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque muitos alunos ainda buscam para uma remediação de uma questão emocional, de algum problema ali imediata. Então, eu estou passando por uma questão emocional difícil, tive uma perda, uma separação, alguma coisa, não estou bem, vou praticar yoga para melhorar. Melhorar quando esse momento passa, quando essa instabilidade passa por qualquer motivo, eu não preciso mais do yoga agora. Então tem essa e outro, mas eu sinto que esses dois são os principais motivos que fazem as pessoas flutuarem muito pelo nosso tapetinhos, né? Uhum. Eu não sei se você observa com seus alunos outros objetivos para compor aqui o meu raciocínio, mas eu queria até te ouvir também, o que você sente com seus alunos. Super, assim, eu falo que eu tive desafios diferentes como empreendedora do yoga quando eu tive os estúdios, porque o meu background é o contrário, eu tenho alunas aqui desde que eu cheguei em Miami, 10 anos praticam comigo, alunas privates, que até eu já quis parar, daí quando eu abri o estúdio eu falei: "Deu, eu não vou mais na casa de ninguém, vocês têm que vir até aqui". Elas foram, faziam private lá comigo, outras daí pararam, e eu ia imagina, eu moro aqui na Brickell, né, que é mais pra downtown, eu ia pra Coral Gables, eu ia pra isso, eu ia pra Sunny Isles, daí eu abri um estúdio em Sunny Isles, e eu tive essa experiência diferente, a pessoa era acostumada eu chegar na casa dela, né, e daí agora ela tinha que sair de casa pra ir me encontrar. Então, assim, eu vinha de um histórico de ter alunas de anos, alunas que estavam comigo 4 anos, 5 anos, por quê? Porque elas acessaram o yoga, e Uhum. daí elas ficam. Sim. E eu não consegui isso, principalmente no meu estúdio da Brickell, que é tipo o centro, vamos dizer, financeiro aqui de Miami, e daí tem muito essa cultura de eu quero fazer no ClassPass, ela não tem fidelidade nenhuma com o estúdio, ela vai aonde, sabe, tem o horário que ela quer, não tem fidelidade ali com o professor, e total gosta da aula de suar, a aula que for mais power, né, aqui colocou o nome power, bombou. Só que essa história que como tu fez a tua aula de rato, o que tu precisava era permanência, essas pessoas aqui da Brickell, o que elas precisavam era uma aula de yoga nidra no meio do dia, né, o que elas precisavam era uma aula de meditação. Tem uma frase do Ayurveda que diz: "Like increase like". Então, não é fazer uma prática para quem já é muito pita, muito acelerado, o que essa pessoa precisa realmente é uma aula mais introspectiva, uma aula mais parada. Eu tinha muito a luzinha, assim, principalmente na hora do almoço, que era uma aula que enchia, diminuir a luz.
e ter esse momento ali de pausa, de introspecção, de olhar para dentro. Mas eu tive alguns desafios, principalmente com professores, isso, porque aqui, principalmente formação, tem uma oferta gigante de formações curtas e fracas, e tem ainda o professor que é um part-time job dele. Então eu tinha uma professora, por exemplo, lá das 9 às 5 ela era contadora e à noite ela dava aula de ioga, ela não era yogi, Exato. entendeu? Então, assim, é um desafio extra que eu acho que no Brasil ainda tem menos. Professor de yoga eu acredito que é sim uma profissão que não tem agora, assim: "Ah, agora eu não estou no meu horário de trabalho, daí agora eu grito com todo mundo, eu xingo todo mundo e eu sou uma pessoa estressada". Não existe isso no yoga. Se tu é professor de yoga, realmente tu virou um yogi, uma yogini, uma pessoa que tem aquilo como filosofia de vida. Tem que ser walk the talk. Não adianta, né. Exato. Então, assim, eu tive um desafio bem diferente com o estúdio, foi foi desafiador e a gente não conseguiu chegar para público gringo, a gente até conseguiu ter um público latino, com uma que veio por uma professora latina, mas o meu estúdio tanto que muita gente não chamava de Lila, estava muito em mim, sabe, as pessoas chamavam estúdio da May. "Ah, eu vou lá no estúdio da May, já foi no estúdio da May?" E daí, assim, só a minha aula bombava e eu não conseguia um público, assim, para os outros professores. E total isso, de a professora de sábado mesmo, quase todo sábado ela pedia para remarcar, e É, daí aquele horário não andava, porque não criava essa coisa de comunidade, de ter um professor, de ter uma turma. Então eu, assim, foi bem desafiador abrir, estúdios, né, e fora do país que o público ainda era muito brasileiro. Eu tinha inclusive aula em português, para ter ideia, era a aula mais cheia que eu tinha, era a minha aula em português, olha tinham 17 pessoas. só, muito legal. Então, assim, foi muito diferente do que eu imaginava que seria, sabe. Sabe um outro desafio? Foi uma surpresa. E é isso, e eu vi como ali todo mundo me acha super empreendedora do ioga e até por causa do festival, eu falo: "Eu sou uma entusiasta exatamente por isso que tu falou", tipo assim, eu queria ter um festival legal no Brasil, como tem aqui, Yoga Journal e tal, e não tem, só tinha uns festivais, eh, muito segmentados que não chegariam nem a ser festival, mas sei lá, congressos de ioga, de tal linhagem de ioga, ou congresso de ioga só para professor de ioga, e esse clima muito roots, digamos, né. E Hum, eu queria ter uma coisa mais legal, assim, com uma praça de alimentação legal, com uma estrutura legal, que é um festival, com um cheiro legal, e foi assim que eu criei o festival. Então quando eu tive estúdio, eu vi que eu amo é dar aula, que a minha paixão é dar aula e eu adoro, por exemplo, criar as coisas e ter essa pessoa mais terra para executar, né, exato, então é difícil. é uma combinação perfeita isso. Acho que essa é uma boa dica, assim, para um professor de yoga que quer empreender, né, pra tomar cuidado, porque, a gestão consome. Consome. Energia para você estar ali, né, com aquela energia vital para dar aula, né. É necessário uma grande energia, é necessário um planejamento de aula, é necessário todo um trabalho que você não vai ter tempo de fazer se você estiver gerindo a empresa. Sim. Ela é E eu falei no outro podcast que eu gravei até que eu gravei com a Carol Corona e a gente falou disso, que a gente falou que o professor Diogo, o grande erro, e eu vou repetir aqui, não queira fazer tudo. É o professor Diogo, ele vai fazer o Instagram, daí ele vai gerenciar os alunos, e daí ele vai colocar o preço, e daí ele vai limpar o chão, e daí ele vai abrir e fechar o estúdio. Desculpa, vai ter um burnout sendo professor de yoga. exatamente. Foi até o que aconteceu com os meus sócios antigos, assim, eles perceberam que eles não estavam nem a saúde deles estava ficando abalada, entende? Já eu não, eu tenho formações de yoga, mas eu nunca quis ser professora de yoga. Eu quero ser empresária. O que me dá, assim, vontade, o que me dá tesão, o que eu gosto de fazer é gestão. Então, é totalmente diferente. Então, eu quero ser eternamente uma aluna.
E é por isso que uma yoga existe até hoje, porque eu quero ser aluna, e tenho professores incríveis, a gente tem mais de 50 professores maravilhosos, entende? Mas eu nunca tive vontade de ser professora. Uhum. Então, então é algo para se pensar aí, se você está pensando em abrir um estúdio de yoga e você é professor de yoga, de ter um parceiro ao seu lado para tocar essa gestão e para você conseguir focar naquilo que é o seu propósito de vida, né? Que é a aula. Enfim, Sim, exato. é isso. E qual o desafio, assim, por exemplo, montar uma grade de horário? Quais são os teus critérios para montar uma grade de horário, para diversificar os estilos de yoga, ou para escolher qual é o melhor horário, vai fazendo testes? Como que tu faz isso? Que eu acho que é um desafio de quem vai montar um estúdio. Exato, acho que tudo é um teste. Hoje a gente tem 6 operações, né? E cada operação é totalmente distinta uma da outra. O público é totalmente diferente. Então, tem estúdios que não tem uma aula de Hatha Yoga, porque, por exemplo, Vila Nova Conceição é um público mais jovem, né? Jardins é um público, inclusive a gente tem muitos alunos nossos lá do começo, que valorizam muito a questão do Hatha Yoga. A gente tem alunos de todas as idades, um range assim bem maior. Então, cada estúdio é diferente. Então, a primeira coisa é entender o seu público. Quem são, né? O que eles consomem, o que eles gostam de fazer, qual o perfil deles, por que eles estão buscando aula de yoga, né? Entender o seu público é o primeiro ponto para montar uma grade. Quem são essas pessoas? Quem é o seu público-alvo, né? Então, esse é o primeiro ponto, para entender o que eles estão buscando. É claro que nem sempre o que eles estão buscando é o que é recomendado para eles, que é o que eu falei ali da aula de Hatha Yoga lá no começo, que é o que eu precisava e não o que eu queria. Então, ter um belíssimo atendimento e alguém para explicar sobre as aulas é muito importante. Né? No Yoga, a gente tem o que a gente chama de Yoga Advisor, além das atendentes. Né? A gente tem ali as atendentes que estão ali no dia a dia, as recepcionistas, e nós temos também o Yoga Advisor, que é a pessoa Que que legal. ela pode cuidar da jornada do aluno. Então, entender ali, fazer uma sessão com ele para entender quais são os objetivos, por que ele está buscando o yoga, entender o histórico médico, ver a pessoa se movimentando um pouquinho, conversar com ele, aí sim fazer ali uma programação de quais aulas é recomendado, por quê? Mas quando você não consegue ter essa pessoa, ter alguém ali que consiga ter a sensibilidade de conversar com a pessoa que está sendo recebida ali para indicar a melhor aula, não necessariamente talvez a aula que ela busca, mas a aula que ela precisa, é importante. Mas voltando aqui um pouquinho para a grade primeiro definir qual é o público, entender muito quem é esse público, entender os horários, né? Então, assim, normalmente são os horários da manhã, o mais cedinho, né? 7 horas da manhã, 7 horas. Pré-pandemia, eu falo que era assim, né? 7 horas da manhã, 7 horas da noite eram os horários sempre que numa yoga eram os horários mais procurados. Com a pandemia, isso mudou um pouquinho. As pessoas agora têm mais flexibilidade de horário, então elas trabalham bastante de casa. Então, eu sinto que os horários, por exemplo, do meio da manhã estão até melhores que do horário mais cedinho. Então, às vezes, 8h30, 9h30. A mesma coisa o final do dia. Às vezes, o horário das 7h30 era melhor. Hoje em dia, às vezes, 6h30, 7 horas é um horário melhor. Então, você tem que ir sentindo e testando. Eu falo que tudo tem que ser uma testagem. Uhum. O mais importante é ter todos os dias opção de aulas para todos. Yoga é para todos. Então, tomar esse cuidado, né? Como numa yoga a gente tem mais de 10 estilos de yoga, a gente toma muito esse cuidado do yoga para todos. Então, democratização, né? Cuidado com só colocar aulas de vinyasa numa grade, né? Por exemplo, né? Sentir que tem pessoas ali que nunca praticaram yoga ou que estão paradas há muito tempo, né? Uma aula um pouco mais fluida pode dificultar, né? Para essa pessoa conseguir iniciar as práticas de yoga sem, por exemplo, se lesionar, sem ficar desconfortável ali com a fluidez, de não conseguir compreender muito como a construção daquelas posturas. Então, ter ali democratizar os horários é importante. Eu tento sempre evitar que, por exemplo, nos mesmos dias, no mesmo horário, durante a semana, tenho sempre o mesmo estilo de práticas, então sempre variando, por exemplo, 10 horas da manhã,
segunda e quarta ser um estilo, terça e quinta ser outro estilo, e variando nesse sentido para quem Uhum. pode praticar em um horário, não ter apenas um estilo naquela faixa de horário, né? Sim. Que mais? É todo um quebra-cabeça, É, né, que as pessoas não veem é, o é uma loucura. é, Aí testando. Eu sim, mensalmente faço um balanço das aulas, vejo o que funciona, o que não funciona, o que não funcionou. A gente tenta mais um pouquinho, muda um pouco a estratégia. Não deu, muda o estilo. Às vezes é mudança de professor também. sim. Tá atento o tempo todo. O mais importante é planejar e não engessar no planejamento. É estar Isso. disposto a rever a estratégia, mudar a rota, ajustar o ponteiro e redirecionar o alvo. Se um professor não está engatando ali a aula dele, quanto tempo tu deixa ali para Ai, até ter uma mudança de professor? Tu deixa tem um período que tu é, permite, vamos dizer, uma aula não fluir? a gente não tem essa dureza, porque aí você deixa de lado aspectos sutis e muito importantes, né? Primeiro você deixa de lado o ser, né? A pessoa, ela tem um valor enorme aquele professor pra gente. Então ele não é descartável, né? Ah, não veio ninguém na aula dele, então tchau, professor, vamos pegar um que tenha mais seguidores no Instagram e tragam mais alunos. Não funciona assim numa yoga. A gente leva primeiro em consideração a pessoa que tá ali, o professor. O porquê? Conversar com Sim, ele, entender o porquê, né? Entender primeiro ali o público, o nosso público, porque não pode não ser o problema do professor, pode ser de fato o problema do horário. A gente tentar junto com ele achar uma solução. Vamos mudar o estilo da aula, vamos divulgar mais. Como é que a gente pode divulgar? Trabalhar junto com ele, levar o problema para ele também, para a gente juntos, de forma colaborativa, uma co-construção, né? Pensar juntos em como que a gente pode potencializar a aula dele. E a gente pensa em várias estratégias. A gente faz uma aula especial aberta naquele horário, para outros alunos de outros horários virem praticar e conhecer aquele professor. Às vezes a gente muda o estilo da aula do professor, claro, se o professor tivesse, né, esse know-how de dar outros estilos, de não só dar uma aula específica, tenta mudar também o estilo. A gente esgota as possibilidades antes de fazer uma troca de professor, né? Porque muito bom. a valorização do ser humano, que é por isso que o yoga existe para nós, né? Eu acredito muito no yoga como uma transformação do indivíduo e da sociedade. E não adianta eu querer carregar isso no peito como propósito e não valorizar meus professores que estão na casa, né? Então, eu acho que antes de pensar em troca, ou ter um limite, ou ter uma regra, uma política, a gente tem que esgotar as possibilidades junto com ele, né? E pensar junto como que a gente pode, de fato, alcançar aqueles objetivos e as metas que estavam ali traçadas. Perfeito, cara. Uma última pergunta, 2 últimas, né, que depois eu quero terminar com alguma dica, mas eu fiquei curiosa quando tu falou ali que os professores são formalizados numa yoga. O que que tu quis dizer com isso? Eles têm carteira assinada ou eles ganham por aula? Como que é essa forma que tu faz o pagamento do professor? Não, o que acontece? Quando a gente começou no mercado de yoga, a gente sentia que existia uma informalização na contratação dos professores de yoga de forma geral. Então, eles não apresentavam nem nota, né? Era informal Uhum. completo, assim. Então, hoje, eles são ou micro, MEI? ou MEI, né? Hum. Microempreendedor, ou eles são pessoas jurídicas, né? Eles são PJ. Então, todos eles têm que apresentar nota, tudo certinho, tem contrato, tudo certinho. E é por aula, né? A gente tem hoje Uhum. lá de cargos e salários no Mayuga, que a gente fez toda uma métrica para a construção dessa planilha. Então, a gente faz o cruzamento entre a experiência do professor, né? Então, se ele é pleno, sênior, master, de casa. Então, esse cruzamento vai dando as faixas salariais por hora desse professor. Então, esse é o Hum. além do fixo, a gente tem um variável. Então, a partir, por exemplo, de 15 alunos, do 16º aluno em diante, ele ganha X reais por aluno, adicional ao valor fixo que ele tem de acordo com a tabela de cargos e salários dele, entendeu? Uhum. Então, Eu acho esse que esse é um grande desafio também, né, achar como que vai fazer o pagamento do professor.
Isso. E eu tinha isso de, né, era o fixo ali, um valor de hora-aula, mais o variável para incentivar também ele a trazer aluno, e a gente demorava para ver esse variável. Esse foi um grande desafio que eu tive quando eu tive estúdios, como que eu, eh, a precificação da aula eu acho que é mais fácil do que, como que você vai pagar o professor, concorda? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. E nós queremos sempre valorizar o professor, né? A gente não existe profissão, mais valorizada para nós, assim, que a gente mais valoriza, né, do que o professor de ioga. Afinal, eles são nossos Claro. Que é o parceiros, né? produto, né, não só isso, mas numa linguagem, se a gente for usar aqui, é o produto, e o produto tem que ser bom, e o produto é o quê? A aula. Né? E a gente quer, o que a gente mais quer, eles como nossos sócios, né? A gente quer que eles cresçam junto com a gente quer que a aula deles seja extremamente valorizada, o valor, a hora aula. Então, mas para isso a gente tem que achar uma equação para a gente conseguir manter o estúdio em pé, né? Que não adianta só a gente colocar um valor exorbitante de que a conta não fecha, né? Então a gente tem que tentar também outro quebra-cabeça a história de precificação entre valorizar o professor e que ele se sinta motivado e valorizado e que a conta feche, né? Então a gente tem que ter É, e essa conta é difícil. É difícil, mas enfim, acho que a gente conseguiu com essa tabelinha, né? Com essa organização da forma que eu te falei aqui, eu acho que a gente está conseguindo construir isso. excelente ideia, porque eu também pagava o professor diferente, se ele dava aula há 20 anos, ele ganhava um valor X, e se ele era um professor ali recém-formado, tipo essa ali, né, contadora, e só dava aula, assim, no final do dia, ela tinha outro valor de hora-aula. Eu acho isso que é importante também para os estúdios avaliarem, né, não ter um preço igual para todos os professores. Exatamente, com certeza, com certeza, com certeza. Ah, eu amei tanto, eu ficaria horas conversando, passou muito rápido, a gente já está aí há mais de meia hora de papo, e quero que tu finalize com alguma dica, assim, uma dica para quem quer empreender, não só no mundo do yoga, mas principalmente eu acho que o nosso público tem muito professor de yoga, a maioria que escuta esse podcast. Qual que seria a tua dica para quem quer empreender? Bom, eu acho que eu tenho 4 dicas, assim, que eu sempre levo. Várias pessoas me perguntam isso, e são as dicas que eu levo para a vida, para tudo, que é sempre sair da zona de conforto. Fora da zona de conforto é onde a vida, é onde a mágica acontece. Então não se acomodem, não se acomodem. Reveja constantemente as estratégias traçadas, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Não deu certo? Tudo bem. Vamos lá, vamos pensar na nova. Não desanima. Pensa no novo caminho, mas não se acomoda. Ser ousado, né? Que aí isso vai ao encontro também do que a gente acabou de falar da zona de conforto. E o outro que é principal é escolher muito bem quem vai ser o seu sócio. Né? Uma pessoa que seja o seu equilíbrio, que te complemente, né? Que você confie, porque sociedade é como um casamento, né? E a gente sabe que Eu casamento não é, acho que é mais difícil ainda, porque casamento ainda tem um amor, casamento não é fácil, sociedade é mais difícil. sociedade às vezes até a raiva. Então, acho que essas são minhas dicas principais, mas Ah, adorei, adorei isso de ser usado, eu amei, porque, o que que falta, né, você achar ali, nossa, o que que não tem no mundo do ioga, também não vai começar a inventar, né, esses aqui agora tem ioga com cabra, Biri Yoga, ioga com arma, não precisa ser esse nível de ousadia, eu acho. Mas, assim, realmente ver, nossa, o que que não tem na minha cidade? O que que eu quero oferecer? O que que eu quero proporcionar? E não se limita, vai para as infinitas possibilidades. "Ah, eu não tenho dinheiro", busca um sócio investidor. "Eu não tenho know-how, mas eu tenho a ideia, eu tenho a boa vontade, eu quero fazer acontecer". Busca possibilidades, não se limite. Eu amei as tuas dicas, Cá. ai, coisa boa, Mai, eu amei o convite, amei participar, falei um montão aqui, espero que não tenha falado demais. Adorei. Espero que as pessoas peguem papel e caneta para anotar, que são dicas valiosíssimas de ouro, e que o My Yoga tenha cada vez mais e mais sucesso para que mais pessoas entrem nesse universo. Ai, obrigada, obrigada, amém. Obrigada, Um beijo. um beijo grande, querida. Obrigada. Tchau, tchau.